Senador Flexa, muito bom dia. Bom dia ao Fábio, ao Paulo e ao Zanetti, a todos que comparecem aqui. Acho que os senhores são também da associação, não é? Nossos colegas do Ministério, assessoria parlamentar, e aqui conosco também, senador o Caio, que é gerente do Instituto Chico Mendes, está à disposição para os esclarecimentos, se forem necessários aqui. Primeiro, quero fazer um reconhecimento e agradecer aqui o papel do senador Flexa Ribeiro, não apenas na condução desse tema específico, que é objeto dessa audiência de hoje, mas a forma como o senador tem dialogado, especialmente com o Instituto Chico Mendes, no que diz respeito à sua preocupação em relação a todo o que se passou a chamar o eixo da BR-163. Como sabemos, a reserva biológica nascente da Serra do Cachimbo é uma das muitas unidades de conservação criadas justamente no eixo da 163, ou no oeste do Pará, essa grande região, que é bom a gente lembrar de que é uma área muito preservada do que diz respeito ainda à sua própria cobertura florestal. Via de regra, o Pará ganha aí as manchetes, né, por liderar os índices de desmatamento, mas é um estado que tem ainda seus ativos ambientais em condições muito especiais comparativamente com outros estados, como o meu, por exemplo, que é o Mato Grosso, né? E que apresenta um potencial tremendo para um desenvolvimento em outras bases, como foi a pretensão quando da elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável da BR-163, ainda lá no primeiro governo do presidente Lula. Como sabemos, especialmente os senhores que são da região, com o advento da pavimentação da rodovia, justamente se propôs o governo, numa articulação com o próprio governo do Estado, do Pará, em criar nessa região um plano de desenvolvimento que pudesse, na esteira da pavimentação da BR, levar para a região um conjunto de políticas públicas, inclusive a começar pelo próprio ordenamento territorial, que de fato aconteceu. Porque não apenas esse mosaico de unidades de conservação foram criadas, mas também o próprio Estado do Pará e depois o governo federal respaldou, elaborou o zoneamento ecológico e econômico da BR-163, assim como o próprio Estado fez também para a porção leste do Estado, né? Com características diferentes, mais focada no caso do leste para a mineração e para o desenvolvimento da agricultura, mas a BR-163 justamente na perspectiva desse plano de desenvolvimento sustentável, que foi elaborado na época do governo do presidente Lula, e que tinha como um dos seus eixos centrais a instalação nessa região do Distrito Florestal. Todo um debate que mobilizou, inclusive, o Congresso Nacional, porque coincidiu, à época, com o debate e a aprovação da lei de concessão florestal. E se tinha para essa região do Pará, concretamente a BR-163, o epicentro ali, né, Castelo de Sonho, Novo Progresso, mas toda a região aí, a macro-região de Itaituba, como o primeiro local para se instalar um distrito florestal para permitir a exploração madeireira em base sustentável. Eu estou fazendo essas considerações do geral, que é para a gente entender a questão concreta da situação da Rebio, das nascentes, porque desde a sua criação em 2005, não é? Houve, e o senador foi porta-voz, o senador Flexa foi um dos porta-vozes dessas manifestações, em que parte os senhores representam aqui, mas nós reconhecemos que outros grupos organizados também o fizeram e o fazem ainda hoje. Houve uma manifestação justamente dos que estão organizados nas associações de produtores, que a reserva, da forma como foi criada, não teria tido a atenção ao devido procedimento de consulta a essas populações
E os produtores, especialmente, independente da sua condição jurídica de proprietários ou posseiros, porque, como sabemos, trata-se basicamente de áreas públicas, né, quando não devolutas, ou seja, toda essa região, especialmente da Rebio, ou é área já discriminada e arrecadada, né, matriculada pela União, no INCRA ou SPU, ou algum remanescente ainda sequer foi devidamente discriminada, portanto, é área devoluta, né? E hoje o Terra Legal vem fazendo todo um trabalho ali de titulação e reconhecimento daquelas áreas que estão, obviamente, fora das unidades de conservação. Então, dito isso, como pano de fundo, o que é que mudou de 2005 para cá, fundamentalmente? Nós revertemos, não só o governo federal, o governo do Estado, o próprio esforço do poder público local e dos próprios produtores, os moradores dessa região, revertemos todos, com um esforço conjunto, aquela situação de desgovernança, como alguns dizem, né? Verificada naquele período histórico, em que explodiu de forma violenta o desmatamento na região, não é? E não só o processo do desmatamento, mas o que estava associado a ele, um nível de violência e ocupação desordenada do espaço geográfico da BR-163, estava levando com que o estado do Pará realmente, mais do que nunca, estivesse à frente de qualquer lista de desmatamento com grande impacto político para o futuro do estado e da região como um todo. Então, criou-se, né, as unidades. Hoje são aproximadamente 8 milhões de hectares de áreas protegidas na porção do oeste do Pará. Essa região, dependendo o recorte que a gente faça, mas ela tem aproximadamente, se pegar o tradicional limite ali, né, que separa o território da BR-163 da Transamazônica, Médio Baixo Xingu, nós temos algo como uns 30 milhões de hectares nessa macro-região aí, nessa proporção, sendo 8 milhões de áreas protegidas. Então, senador, o que ocorre do ponto de vista prático e imediato? Nós reconhecemos que temos uma situação lá, que é essa reserva biológica, como sabem, das 12 categorias de unidade de conservação, é a mais restritiva que tem, não é? Porque ela não permite a propriedade nem o uso direto dos recursos. Realmente, uma reserva biológica, ela se justifica na medida em que ela é criada para preservar espécies da fauna e da flora e ambientes frágeis. A reserva biológica das nascentes do Cachimbo, da Serra do Cachimbo, ela apresenta essas características, portanto, cabe a categoria de reserva biológica, mas tem uma contradição, que aí não tem como tapar o sol com a peneira, que nós temos no interior dessa unidade de conservação a presença de muitos agricultores que estavam lá à época da criação. E qual tem sido a grande falha do poder público, do Estado, do governo? Não só no caso da Cachimbo, mas como em relação a outras unidades também. Independente da justificativa técnica científica de criação da unidade, então está bem, criou-se a unidade. Há um reconhecimento de uma determinada ocupação humana. O ato subsequente deveria ser a presença do poder público para indenizar essas pessoas, desapropriar quando proprietárias legítimas de títulos fundiários, né? E quando não, e sendo pessoas de boa-fé, como é o caso praticamente de 100% dessa população, né? que foi para a região na lógica da expansão da fronteira. Eu falo com uma certa propriedade de terreno porque eu sou de Sinop, nós chegamos lá em 77, né? Então, quando a gente anda, quando eu ainda hoje ando lá em Castelo, Novo Progresso, Moraes de Almeida, a gente vai encontrando as pessoas de Sinop quando nós chegamos lá na década de 70, né? Então, são pessoas que foram para lá justamente na lógica da ocupação, da busca de um pedaço de terra, incentivado, como sabemos, pelo próprio poder público, muitas vezes, né? Então, não feito isso, ou seja, não indenizando, não reconhecendo formalmente o direito dessas pessoas, criou-se essa situação de insegurança. De tal maneira que é uma situação que não nos convém
ao Instituto, ao governo e nem aos proprietários, porque ficam lá manietados, né, impedidos de realmente consolidarem sua propriedade. Então, conclusivamente, para depois a gente poder fazer o debate aqui, eu quero expressar aqui... Só um aviso. A campainha ela é automática. Tá bem. Quando chega no 9 minutos, ela toca. Então, não precisa se preocupar. Se precisar de mais tempo, pode expandir a exposição. Não, eu agradeço, mas é muito importante que a gente ouça, né, os representantes da associação, nossos demais convidados, para a gente poder aqui tentar fazer um encaminhamento. Então, eu concluo de forma introdutória aqui nesse primeiro momento, dizendo o seguinte. Primeiro, nós reconhecemos que nós temos uma situação de conflito lá e que precisa ser resolvida. Segundo, a Rebio, ela tem um papel muito importante para aquilo que se pensou enquanto futuro dessa região. Terceiro, esse papel não está sendo verdadeiramente cumprido por conta dessa situação que nós não resolvemos. E quarto, a nossa posição, a gente tem que ser muito honesto, transparente, objetivo, em debates como esse, em qualquer lugar, né, perante os próprios demandantes que, de forma pacífica e organizada, têm feito essa reivindicação e agora ganham expressão máxima nessa audiência aqui que nós estamos realizando, pelo chamamento do senador Freitas Ribeiro, que de forma pacienciosa também tem procurado o diálogo com o governo, nós achamos de que a contribuição que essa audiência pode dar, que o Senado pode estabelecer, que a liderança do senador pode realmente indicar, é que o governo encare, em definitivo, com tempo, prazo, a situação de regularizar a situação dessas famílias que estão dentro da reserva biológica. Eventualmente, não é essa a expectativa dessas famílias, evidentemente, porque nós conhecemos o projeto de lei de vossa autoria que propõe uma recategorização, transformando parte num parque, que, aliás, era a proposta que as pessoas conhecem na região. Nós reconhecemos e admitimos, os senhores foram surpreendidos com a criação de uma reserva biológica, porque aquela proposta original do parque, ela conciliava e reconhecia certas ocupações que hoje talvez já mudou até, porque depois de tanto tempo, né? Mas talvez, os senhores falarão aqui na sequência, seja possível ainda resgatar aquela proposta. Então, nós não nos fechamos a isso. Quero deixar claro isso. Seria incorreto ficar simplesmente dizendo que a Rebio está criada e não tem discussão sobre isso. Se fosse assim, era um desrespeito, inclusive, com o próprio Senado e com essa audiência e com todos que estão aqui. Então, nós nos colocamos numa posição de diálogo, mas manifestamos de forma direta, clara, respeitosa, de que a nossa posição é pela manutenção da reserva biológica, indenizando, pagando as famílias pelo que elas fizeram e pelos direitos que elas têm lá. Se a gente tem condições de fazer isso hoje, também não temos. Então, teria que ter, né, eventualmente, nessa solução, todo um acordo, um compromisso, um prazo, a indicação de fontes de recursos claramente identificadas, como digo, para que as pessoas não tivessem o sentimento de estarem sendo iludidas. Então, nós estamos aqui para ouvi-los, para debater, para recepcionar as propostas, discutir, inclusive, o projeto do senador, mas, ao mesmo tempo, dizer de que, na percepção e na visão do Instituto Chico Mendes, a nossa opção preferencial é pela consolidação da reserva biológica nascente do Serra do Cachimbo. Agradeço a oportunidade e fico à disposição.